Vamos retornar falando um pouco mais sobre o XP e agora a gente vai entender como é que funcionam as atividades arcabouço do XP. Isso aqui é muito interessante porque é um assunto que costuma cair pouco em prova, mas quando ele cai em prova, ele derruba muita gente, porque muita gente se limita a estudar o XP a saber apenas quais são algumas das práticas e quais são as principais características do XP. Mas isso aqui já é um ensinamento mais profundo, mais específico em cima do processo XP. A gente vai entender que o XP ele tem as atividades de arcabouço. O que são isso? São as atividades que fazem parte do ciclo de vida de um processo em XP, onde começa tudo pelo planejamento. Depois do planejamento eu vou para o meu projeto, depois do projeto codificação, teste e entrego o incremento do meu software. Então a gente vai entender agora como é que funciona cada uma dessas atividades. A atividade de planejamento, por exemplo, ela tem uma preocupação muito grande em fazer a elaboração dos requisitos propriamente ditos. Então, é entender quais são as necessidades do meu usuário. Entender aqui como que eu vou pegar essa necessidade do meu usuário e transformar isso num requisito, numa história de usuário para poder ser avaliada posteriormente. O projeto, também o próprio nome diz, é eu colocar esse requisito numa linguagem intermediária. Eu já projetar como que isso vai ser codificado na minha etapa posterior. Então eu vou fazer muito uso aqui dentro do meu projeto dos meus cartões CRC, por exemplo, me preocupando sempre em fazer um projeto de algo que seja simples. A codificação é a programação, aqui é o desenvolvimento, é a mão na massa, aqui eu vou fazer uso da minha programação em par, vou fazer uso dos meus testes unitários, vou fazer uso do meu TDD, testar primeiro e codificar depois, tudo isso dentro da minha atividade de codificação. E o teste são todos os meus testes, seja teste unitário, seja teste de aceitação, seja qualquer tarefa com o objetivo de verificar a qualidade do meu processo de desenvolvimento. Depois disso, eu vou ter um incremento funcional do meu sistema, eu vou ter uma parte do meu sistema que vai ser entregue para o usuário para já começar a agregar valor em cima do sistema como um todo. Vamos começar aqui falando então com mais calma sobre a atividade de planejamento. A atividade de planejamento, como eu falei para vocês, o objetivo principal é definir quais são as necessidades do meu usuário para que essas necessidades sejam implementadas dentro do meu sistema. Então aqui eu vou fazer muito uso de ouvir, eu vou conversar com o meu usuário e vou tentar entender quais são as necessidades dele, eu vou ouvir o que ele precisa, qual é o interesse dele dentro do sistema, o que o sistema pode resolver para ele ou facilitar. Então, geralmente, essa atividade de ouvir, ela vai gerar como artefato de saída as histórias do usuário. E a história do usuário, ela vai ter um valor atribuído, que vai ser atribuído pelo cliente, onde ele vai dizer ali qual seria a prioridade dessa história de usuário, e ela vai ter um custo que vai ser atribuído pela equipe do XP. Esse custo, ele costuma ser um custo medido em semanas. Então, o usuário ele vai me falar uma determinada funcionalidade, eu vou transpor isso para uma história de usuário. Vou falar daqui a pouquinho como é que eu faço para escrever uma história de usuário. Essa história de usuário ela vai ter uma prioridade definida pelo usuário. Então, ele pode dizer aqui que essa é a prioridade 2. E vai ter um custo atribuído pela equipe de desenvolvimento, que é um custo em semana. Então, eu vou colocar aqui 1. Por exemplo, seria uma semana para eu fazer, para eu elaborar essa história de usuário. As histórias de usuário que tenham mais de 3 semanas atribuídas pela equipe de desenvolvimento, então, geralmente ela volta para o cliente, volta para o usuário para poder ser dividida em sub-histórias. Por quê? Porque o XP ele trabalha com a ideia da simplicidade. Então, se uma história ela vai demorar mais do que 3 semanas para poder ser desenvolvida, se ela tem uma estimativa maior do que 3 semanas, então significa que essa história ela ainda não é um processo elementar, significa que ela ainda pode ser quebrada em histórias menores, ou até mesmo que eu não tive um entendimento muito claro daquela história e eu preciso tentar quebrar ela para tentar dividir essa história em histórias menores. O objetivo aqui principal é terminar essa fase de planejamento com toda uma definição de quais são ali as histórias do usuário, qual a prioridade e a estimativa de cada história de usuário. Em cima disso eu vou conseguir dizer para o meu usuário ali uma estimativa de tempo para que aquilo possa ser feito. As histórias do usuário ela tem um padrão de funcionamento onde ela funciona da seguinte forma. A gente utiliza um template que é como e aí eu defino qual é o ator. Por exemplo, como um usuário do sistema, eu quero ou eu preciso de, e aí determino a ação. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, como um usuário do sistema, eu quero uma tela de consulta. Então a tela de consulta de usuários. Essa seria a minha funcionalidade. Para quê? Para poder visualizar as informações. Então eu preciso definir aqui dentro
qual é a funcionalidade que eu espero que aquele meu sistema faça. Então perceba aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, a gente primeiro define quem é o personagem. Então eu defino aqui o meu ator, coloco aqui qual é a ação, quero visualizar, quero deletar, quero suspender, quero alterar. Então aqui é a ação que vai ser necessária para que, e aí eu declaro qual é a funcionalidade, qual é o resultado esperado. Percebam que é bem simples, na verdade é um padrão bem simples, mas que eu posso extrair daqui muita informação. Eu coloquei aqui dois exemplos para vocês verem como que fica fácil entender de maneira sucinta. Percebam aqui que a história do usuário ela é escrita através da língua do usuário, sem utilizar jargão técnico, para que eu possa posteriormente pegar essa história de usuário e apresentar para o meu usuário mostrando ali que aquela funcionalidade foi atendida pelo meu sistema. Esse exemplo aqui diz, como um cliente, então qual é o ator? O ator é o cliente. Eu quero ver os filmes disponíveis para locação. Para quê? Para que eu possa agendar uma reserva na data. Então a minha funcionalidade é agendar uma reserva na data específica, na data X. Então eu vou precisar possibilitar que meu sistema permita que o cliente ele possa ver quais filmes estão disponíveis para locação. E, em cima disso, ele pode agendar uma reserva na data especificada. Outra história de usuário que eu consigo extrair também. Como um cliente, mais uma vez, o ator é o cliente, eu quero ver os filmes disponíveis para locação para que eu possa alugá-lo. Então perceba o seguinte, aqui a gente conseguiu extrair duas funcionalidades. A primeira delas é agendar uma reserva numa data pré-determinada. E a segunda é alugar um determinado filme que estava disponível para locação. Então percebam, pessoal, que de maneira bem simples eu consigo extrair quais são as funcionalidades esperadas pelo meu usuário para que meu sistema possa implementar essas funcionalidades. Isso aqui, a ideia é que ele seja simples realmente para você não cair aqui em desentendimento, para você não cair em ambiguidade, para você não acabar tendo um documento, tendo uma descrição, onde essa descrição é muito ambígua e ela acaba não refletindo a real necessidade do seu usuário. Então percebam que aquele objetivo, o valor do XP de ser simples, ele é utilizado em tudo, inclusive na própria definição das histórias de usuário. Vamos seguir então para a próxima atividade, que seria a atividade de projeto. A atividade de projeto ela não tem nenhuma novidade em tudo que a gente já viu na metodologia tradicional relacionada a projeto. A ideia aqui é eu tentar pegar as minhas informações, pegar as minhas histórias de usuário e transpor essas informações num nível que seja mais próximo do nível físico, num nível intermediário. Eu trabalho com o princípio de KISS, na verdade o Presby ele costuma até chamar de KISS com dois S, que é o princípio de Keep It Simple, Stupid. Então mantenha isso simples, não tem por que querer inventar. Aqui a ideia também, tanto no planejamento quanto no projeto, é manter simples, é eu usar exatamente aquilo que eu tenho em mãos para aquele momento, eu trabalhar apenas com aquela informação que me foi definida. Não adianta eu ficar tentando imaginar situações futuras, sendo que essas situações possam nunca chegar a vir a acontecer. O XP ele trabalha com a ideia da prototipação para tentar minimizar os problemas, para tentar minimizar o risco de uma informação ou de alguma funcionalidade não ser aquilo que é esperado. Então ele orienta, inclusive, sugere para que sejam utilizados protótipos sempre que algum problema mais difícil for encontrado. E dentro do projeto, já falei para vocês também, vou repetir agora, a gente vai fazer o uso dos cartões CRC. Para que eu vou fazer o uso dos cartões CRC? Para poder documentar as minhas classes numa linguagem propriamente voltada à orientação a objetos. Os cartões CRC não tem por que eu repeti-los aqui, nós já entendemos como que eles funcionam, já vimos como que ele seria utilizado, inclusive mostrando para vocês um modelo onde eu teria, dentro desse meu modelo, uma informação referente a qual é a minha classe, qual a responsabilidade daquela classe, ou seja, quais seriam os métodos, as atribuições, e a colaboração, que seria com qual outra classe eu me relaciono. Depois disso começa a atividade de codificação. Codificação também é a mesma coisa em qualquer metodologia. Codificação é mão na massa. Codificação é começar a desenvolver a partir daquilo que foi definido em história de usuário e que foi projetado na atividade seguinte, eu começo a codificar isso numa linguagem de máquina para poder prover a funcionalidade efetiva do meu sistema. A única diferença que a gente tem aqui dentro da codificação no processo XP é que o XP ele trabalha com a ideia da programação em par. Então o trabalho ele sempre vai ocorrer em dupla. Eu sempre vou ter os dois papéis participando dessa atividade. Você se recorda quais são esses dois papéis? Então vamos lá. Eu tenho condutor e eu tenho
o navegador. Qual o cuidado que a gente precisa tomar? Bom, a gente precisa tomar cuidado para não confundir esses papéis, e por isso que eu dou o exemplo do rally. O rally, mesmo que você não conheça nada de rally, vai ter ali o condutor, que é quem está dirigindo, obviamente. E você vai ter o navegador, que é quem está olhando o mapa e dando o direcionamento, olhando todo. Então, um está preocupado ali em seguir o caminho, em ir embora, acelerar e seguir adiante. O outro não, o outro está preocupado em qual o direcionamento, verificar se está no caminho correto. E essa é a ideia da programação em par dentro da atividade de codificação. Outra prática que é muito utilizada dentro da codificação também é a integração contínua, porque toda vez o meu código vai ser desenvolvido, conforme ele for sendo criado, conforme ele for sendo desenvolvido, eu vou fazendo essa integração, eu vou jogando essa informação para dentro do meu servidor de integração contínua. E por que eu faço isso? Também já falamos sobre isso e aqui vamos entender mais um pouquinho. Na verdade, eu vou fazer isso para poder garantir que o meu servidor vai conter as últimas versões disponíveis do meu sistema que está sendo desenvolvido. Eu vou garantir que as minhas alterações elas estão sendo centralizadas num local único, onde esse local ele tem, inclusive, uma forma maior de tratar essas informações, de poder pegar essas informações e fazer uma série de testes, fazer uma série de controle em cima dela, inclusive controle de acesso para garantir que apenas a pessoa que tem o nível adequado possa acessar essas informações. Terminamos a atividade de codificação. Chegou a hora da atividade de testes. Então, o que a gente vai fazer dentro da atividade de teste? A gente vai garantir que a maioria dos testes que possam ser automatizados, sejam automatizados para poder facilitar e aumentar a produtividade na hora de eu verificar a qualidade do meu software. Principalmente no que diz respeito aos testes de regressão. A gente já sabe que os testes de regressão são aqueles testes que são executados quando ocorre alguma alteração no meu sistema. Então, eu vou pegar todos aqueles testes que já foram executados e vou reexecutar novamente para ter certeza de que não houve nenhum impacto, que não houve nenhum efeito colateral indesejado por conta daquela modificação. Testes de integração, eu vou garantir que o meu sistema continua funcionando. O objetivo do teste de integração é pegar qualquer erro que seja impeditivo. Por que eu faço isso? Isso é com o objetivo de, se tiver algum erro que seja impeditivo para o meu sistema, eu consiga descobrir o quanto antes. Não fique esperando, fique atrasando dia após dia para saber, depois de muito tempo, o que está acontecendo. O objetivo do teste de integração é, tão logo ocorra um erro, eu consiga verificar, consiga saber que tem alguma coisa impedindo o andamento do meu projeto. E os testes de aceitação, que vão ser feitos com base nas histórias do usuário. Então, o usuário vai verificar aquelas histórias que foram definidas por ele lá atrás, que foram especificadas pelo usuário lá atrás, e vão garantir que está de acordo com a funcionalidade que foi implementada. Então, ele vai ver, lembrando o nosso exemplo, o usuário falou para a gente que queria aqui, como um cliente, eu quero ver os filmes disponíveis para locação, para ele poder agendar uma reserva. Então, ele queria aqui basicamente duas funcionalidades. Ele queria agendar uma reserva de filmes disponíveis e ele queria alugar filmes disponíveis. Então, aqui na minha atividade de teste, eu teria que mostrar para o meu usuário essa minha funcionalidade de fazer uma reserva na data X e a funcionalidade de prover uma locação, né, de alugar um filme e verificar se estava de acordo com aquilo que ele solicitou. E aí eu tenho um teste aqui feito com foco na visão do usuário. Então é isso, a gente avançou bastante, inclusive aqui no XP, a gente não se limitou apenas às práticas, os valores do XP, a gente viu também como funciona o arcabouço de atividade e vamos fazer algumas questões aqui para poder dar andamento na nossa aula. No XP, todos os desenvolvedores da equipe devem possuir autorização para modificar, consertar ou refatorar parte do sistema. Bom, aqui a dúvida é o seguinte: vocês acham que os desenvolvedores eles têm que possuir autorização para poder modificar, para poder refatorar, para poder alterar do jeito que eles quiserem cada parte do sistema? Isso aqui está de acordo com uma prática do XP, que é a prática de propriedade coletiva do código. O que a propriedade coletiva do código diz? Ela diz que todos têm que ter acesso para poder fazer as alterações nos códigos do sistema. Então, eu não tenho mais ilhas de conhecimento. Eu não tenho uma situação que costuma ocorrer muito, que é o seguinte: olha, preciso fazer uma modificação numa tela. E aí você fala o seguinte: olha, essa tela aí quem fez foi fulano. Então, tem que esperar fulano voltar de férias para poder ver isso. Essa é uma situação que costuma ocorrer muito e que o XP não compartilha dessa definição, porque para ele, para o XP, não existe ilha de conhecimento. Qualquer um tem condições de chegar e alterar uma determinada funcionalidade, alterar um determinado código sem precisar pedir autorização para o dono. Por quê? Porque o código não tem mais dono, o código é de todos.
correta essa questão. No contexto de um processo ágil, tal como o XP, é necessária a criação dos casos de uso da linguagem de modelagem unificada, o ML, depois da modelagem das histórias de usuário. Bom, vamos lá. Aqui ele está falando então que é necessário criar casos de uso da UML depois que eu modelei as histórias do usuário. Bom, vamos relembrar aqui o que a gente viu das atividades do arcabouço do XP. A gente viu que tudo começa com a atividade de planejamento, onde basicamente no planejamento o que eu faço é ouvir o usuário e elaborar as histórias do usuário. Uma outra dúvida, pessoal, histórias do usuário ou histórias do usuário, mesma coisa, ok? Histórias com H ou histórias com E. Às vezes aparece com H, às vezes aparece com E, mas é a mesma definição. Então, as histórias ou histórias do usuário. Depois disso, eu tenho a minha atividade de projeto, onde eu vou me preocupar em gerar ali cartões CRC, que seria o único artefato, e eu ainda chamei atenção para isso, o único artefato que é trabalhado na fase de projeto é o cartão CRC. Depois a construção, depois os testes. Então, o XP ele não diz em momento nenhum que é necessário eu criar casos de uso em um ML das minhas histórias de usuário. Eu posso fazer isso? Posso fazer, não tem problema nenhum, mas o XP não pede para que isso seja feito. Tanto que o XP diz o seguinte, ele prefere ter um código funcionando do que uma documentação abundante. Nesse caso aqui, ele não obriga nenhuma documentação específica. Eles costumam dizer, inclusive, que a própria documentação do código é uma forma de você documentar o seu sistema. O próprio comentário que você coloca ali de uma determinada funcionalidade no seu código é uma forma de documentar o que está sendo feito pelo sistema e é uma forma de documentação aceita pelo XP. Então está errada essa questão e a gente encerra por aqui a nossa aula de XP e continua a seguir, só que aprendendo um pouco sobre o Scrum.